Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na semana 2 do PET 7. Assunto dessa aula, oxirredução de alcenos. Mas antes da gente ir para a aula, se inscreva no canal de Escola Online, ative as notificações e, se gostar da aula, claro, deixe o seu like. Peço também que nos sigam lá no nosso Instagram. Escola Online tem preparado grandes novidades para vocês. E aí, vocês acompanham pelo nosso Instagram. Temos também a nossa plataforma, né? Vários cursos, PISME-TAI, Enem, nosso projeto Enem, o conteúdo vai estar todo lá na nossa plataforma. Então, acessa lá e fica por dentro de tudo, todas as novidades do Escola Online. Estamos preparando tudo com muito carinho para vocês. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, na aula 1 nós vimos NOx, número de oxidação do carbono, né, nas cadeias carbônicas. Nessa aula nós vamos retratar a oxidação de alcenos. Nós vamos ver a oxidação branda e a oxidação energética. Então, primeiro, começando com a oxidação branda. A oxidação branda é quando nós temos o reagente de Bayer em meio básico. Então, nós temos o permanganato de potássio, que apresenta uma solução violeta, em contato com uma solução básica ou neutra, o que vai acontecer? Esse permanganato ele vai sofrer um processo de decomposição, formando aqui o óxido de potássio, o óxido de manganês, que apresenta uma cor marrom, que é um precipitado. Essa solução aqui, como um todo, ela perde a coloração violeta e passa a ser incolor com esse precipitado marrom. E a gente tem a formação desse oxigênio nascente, que nada mais é que o oxigênio que vai reduzir, que vai promover a oxidação da substância. No caso que nós estamos trabalhando aqui, do alceno, ok? Tem essa oxidação branda do alceno, na presença desse oxigênio aqui, né, que é o reagente de Bayer em meio básico, que vai sim formar o oxigênio nascente, ele combinado com a água, né, vão ser os agentes oxidantes e vão promover assim a oxidação do alceno. Quando é uma oxidação branda, somente a ligação π é quebrada e aí vai ter a formação de um diol, ou também chamado de grupo glicol, ok? Então vai ser um diol vicinal, ok? Vizinhos. As duas hidroxilas vão entrar nos carbonos que antes pertenciam aqui à ligação π, ok? Então, lembrando, quando nós estamos falando da oxidação branda, é meio neutro ou básico e vai haver a formação de um diol vicinal. E aí, pessoal, nós vamos ver que esse carbono aqui, ó, o número de oxidação dele é -1. Por que -1? Porque aqui ele está ligado a carbono, aqui outro carbono, então não tem nenhuma contribuição. E aqui o hidrogênio é +1, então esse carbono é -1. Esse carbono aqui é 0. E aí, quando ocorre a oxidação, a gente vê o que está ocorrendo? A mudança do número de oxidação desses carbonos. Então, esse carbono que antes era -1, agora ele vai ficar 0. Então, de -1 para 0, o que está acontecendo? Tá aumentando o número de oxidação. Quando aumenta, significa que perde elétrons. Quem perde elétrons, oxida, né? Por que é 0, professor? Então, vamos lá, ó. Carbono aqui, então não contribui. O hidrogênio é +1, né? O oxigênio é -2, só que aqui, -2 do oxigênio, aqui tem o hidrogênio para balancear, então fica aqui, ó, +1, -2, saldo 0, ok? E aqui, de 0 tá indo para +1, então também, ó, tá aumentando o número de oxidação, tá? Perdendo elétrons. Quem perde elétrons oxida. Então, provamos aqui que
está ocorrendo a oxidação, certinho? Então, toda vez que for uma oxidação branda, nós vamos ter a formação aqui do diol, certo? Agora, quando for uma oxidação energética, nós vamos ter o reagente de Baeyer em meio ácido, né? O permanganato de potássio em meio ácido. E aí é uma reação mais energética porque vai ter a liberação de uma maior quantidade aqui de oxigênios nascente. E nessa situação, a gente vai ver que, na verdade, quando nós tivermos um alceno, vai haver a quebra de todas as duas ligações, tanto a ligação sigma quanto a pi, ok? Vai haver uma ruptura, um rompimento aqui das ligações entre os carbonos. E aí, se o carbono for um carbono secundário, como é o caso desse aqui, né? Um carbono que está entre outros dois carbonos. Então, esse carbono aqui é um carbono secundário. Nessa situação, vai haver a formação de um ácido carboxílico. Quando for um carbono terciário, que é o caso desse carbono aqui, que eu coloquei em ênfase azul, vai haver a formação de cetona. E quando for a situação de um carbono primário, que eu destaquei aqui em rosa, na verdade vai ocorrer a formação do gás carbônico mais água, ok? Então, essa é a diferença da oxidação branda para energética. A branda vai formar diol e na oxidação energética vai haver a ruptura completa da ligação dupla, formando, se o carbono for secundário, ácido carboxílico, se o carbono for terciário, cetona, e se o carbono for primário, o carbono da ligação dupla for primário, haverá a formação de CO2 mais água, ok? Então, vamos provar aqui que houve oxidação do carbono, né? No caso do alceno. Então, esse carbono aqui, ó, ele tem NOx menos 1. Por quê? Porque tem um hidrogênio ligado mais 1, então ele fica menos 1, porque os carbonos não contribuem. E aqui, qual que é o número de oxidação desse carbono, né? Esse carbono aqui, ó, ele tem só carbono ligado a ele, então ele é NOx zero. Esse aqui, gente, tem carbono, não contribui, aqui é oxigênio, então menos 2, então ele fica mais 2. E aqui é menos 2 mais 1, então ele fica mais 3. Então o NOx está aqui, ó, aumentando. E aqui, ó, esse carbono que está em ênfase aqui em azul, carbonos, né, não contribui para o número de oxidação. E aqui oxigênio é menos 2, então esse carbono vai ficar mais 2. Então, a gente vê, ó, que de menos 1 para mais 3 perde elétrons e de 0 para mais 2 também perde elétrons. Quando perde elétrons, quando aumenta o número de oxidação, significa que a espécie está oxidando. Então, mesmo a gente vê aqui, ó, esse carbono aqui, ele é menos 1 e esse carbono aqui, ele é menos 2. Após aqui a oxidação energética, esse carbono aqui, ó, ele fica mais 3 e esse aqui fica mais 4. Então, aqui, ó, nas duas situações, aumentando o número de NOx, né? O número de oxidação. Aumenta o número de oxidação, tá significando que tá perdendo elétrons. Quem perde elétrons, oxida. Certo, pessoal? Então, vamos às atividades. Atividade 1. Indique o nome do alceno que, por meio de reação de oxidação em meio básico, então é uma oxidação branda, produz os compostos abaixo. Então, gente, quem que vai produzir aqui, ó, essa substância e o nosso diol tá onde? Tá bem aqui. Significa que aqui tinha dupla. Então, qual que é o composto? Esse aqui. É a mesma coisa, só que no lugar onde apareceu aqui o diol é porque tinha uma dupla. O mesmo raciocínio nós vamos fazer para os demais. Então, aqui, ó, se o diol tá aqui, quer dizer que a dupla tá aqui, certo? O mesmo aqui, se o diol está na letra C, entre esses dois carbonos, então significa que a dupla também está aqui, né? Bem tranquila essa atividade, é só a gente identificar, se está falando oxidação meio básico, é a branda, a gente identificou o diol, então entre os carbonos que estão no diol é exatamente o local onde tinha a dupla, antes de ocorrer aqui a oxidação em meio básico, ok? Essa atividade 1 é bem tranquila. Atividade 2.
Escreva a fórmula estrutural do composto formado pela oxidação branda. Novamente, se a oxidação branda, onde tem dupla, vai formar diol. Do alceno abaixo e indique o nome desse composto. Então, gente, se é uma oxidação branda, onde eu tenho aqui a dupla, vai ter a quebra da ligação pi, formando o diol correspondente, certo? E a nomenclatura? Primeira coisa, pessoal, o que a gente tem que fazer? Encontrar a cadeia principal. Encontrada a cadeia principal, a gente vai numerar de tal forma que o meu radical metil e as hidroxilas têm o menor número. Então, vai ser da esquerda para a direita, ok? E aí, a gente começa pelo radical. Na posição 3, a gente tem o metil. A gente não tem mais nenhum radical, são 6 carbonos, então, o prefixo X, né? Não tem nenhuma insaturação na cadeia principal, então AN. Na posição 3 e na posição 4, a gente tem o álcool, né? Cada um, a hidroxila. Então, 3,4 diol. Letra E. Bem tranquilo, né? Vamos lá, atividade 3. Dada a reação de oxidação de uma substância orgânica, esquematizada a seguir, a fórmula molecular de A é... Então, gente, olha aqui, é permanganato e meio ácido. O que está ocorrendo aqui? Uma oxidação energética. Quando ocorre a oxidação energética em um alceno, né? Se for carbono secundário, forma ácido carboxílico. Então, e aqui, ó, formou uma cetona. Então, quer dizer que esse carbono aqui é terciário e esse aqui é secundário. A possibilidade de A para formar essa substância aqui é onde nós temos uma ligação dupla entre esse carbono, que é secundário, com esse carbono, que é terciário, né? Carbono secundário, carbono terciário. Tá aqui a estrutura de A, certo? Só que pediu a fórmula. Qual que é a fórmula molecular? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, C5. E quantos hidrogênios? 3, 6, 9, S. Tranquilo, né? A. Resposta da atividade 3. Atividade 4. Um composto X submetido à oxidação com solução de permanganato de potássio em meio ácido. Então, é uma oxidação energética. Fornece ácido acético e butanona. O nome oficial do composto X é... Então, gente, se forneceu ácido acético, é o ácido etanóico. E butanona, né? Então, eu representei aqui os respectivos produtos. E eu tô querendo saber quem que é X. Então, vamos lá. Esse carbono aqui, ó, se formou o ácido carboxílico, ele é um carbono secundário. Se formou uma cetona, esse aqui é um carbono terciário. Então, quer dizer que tem uma ligação dupla entre esse carbono secundário e esse carbono terciário. Então, X é essa estrutura aqui, ok? Essa é a fórmula estrutural de X, mas está querendo o nome oficial. Então, o nome oficial, vamos encontrar aqui a cadeia principal, numerar de tal forma que a dupla tem o menor número, então, da esquerda para a direita. Na posição 3, a gente tem um metil, são 5 carbonos pente. Tem uma insaturação, tem uma dupla na posição 2, então 2-en e é um hidrocarboneto. O. Então, a nomenclatura corresponde à letra D. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos para a última atividade, então, atividade 5. Assinale a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação energética, feita a presença de permanganato de potássio em meio ácido, do composto 2-metil-pente-2-eno. Então, vamos desenhar aqui a estrutura, né? A fórmula estrutural. Então, tem 5 carbonos, né? 2-metil-pente-2-eno, pente, 5 carbonos. Na posição 2, eu tenho a dupla, então 1, 2. Então, eu tenho uma dupla aqui. Na posição 2, eu também tenho um metil. E aí, para completar, vamos aqui colocar os hidrogênios, né? Para completar aqui a fórmula estrutural, certo? Então, tá falando que é uma oxidação energética. Então, vai ter a ruptura completa aqui
da ligação dupla. Esse carbono é terciário, então forma uma acetona, e esse carbono é secundário, então forma um ácido carboxílico. E aí, o produto é esse ácido carboxílico, 1, 2, 3. Então, o ácido propanóico e aqui a propanona, letra D, ok? Então, finalizamos aqui a semana 2 do PET 7. Na próxima semana, nós vamos continuar com esse conteúdo, falando agora dos alcinos, a oxidação de alcinos, tá bom? Espero que tenham gostado. Se não entendeu alguma coisa, deixa um comentário e nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!